O segundo, o segundo artigo do dossiê da reforma do ensino médio é o artigo do Ferreira, a contra-reforma do ensino médio no contexto da nova ordem e progresso. Né? Entre aspas, porque é uma tiragem com o lema do governo Temer. Então, ele vai começar conceituando o ensino médio, como a maioria desses artigos vai fazer, principalmente colocando o ensino médio como uma encruzilhada estrutural no sistema educativo. Por que uma encruzilhada? Porque dali seguem dois caminhos, né, dependendo da classe social de onde tu vem. Ou é onde o teu ensino, tua caminhada no sistema educativo fatalmente termina, para o povo pobre, para a classe trabalhadora, termina ou nunca mais tendo outra passagem para qualquer outro tipo de ensino, ou nunca conseguindo terminar o ensino médio, ou é onde ela verdadeiramente começa, né? Das classes mais abastadas, que conseguem ter o ensino médio só como um ponto de preparação para o ensino verdadeiro, ensino superior, faculdade, pós-graduação, essas coisas. E ele coloca também que a escola de segundo grau, que é o nosso ensino médio brasileiro, né? A nossa escola de segundo grau, é um problema histórico de todas as nações, né? Tanto que a partir do século XX, muitas políticas para o ensino médio globalmente buscam ajustar um pouco essa fase do ensino para o que a gente chama de teoria do capital humano. Não vou entrar em detalhes sobre essa teoria, mas é basicamente a crença de que a riqueza de uma nação é quantas mentes, quanta capacidade de produzir conhecimento, saber, tecnologia, avanço científico ela tem. Então, as escolas são um centro de recrutamento para essas mentes, vamos seguir a teoria do capital humano. Dentro desse plano, né, desse sistema de políticas, as escolas elas vão se separar muito da noção de trabalho, elas vão deixar de ter aquelas coisas politécnicas, inserção de trabalho, aulas práticas, elas vão deixar de ser, elas vão tornar-se improdutivas para servir a um novo modelo de produção capitalista, né, que a gente vai ver melhor em alguns outros artigos, é um novo sistema que a gente vai chamar de regime de acumulação flexível. A gente vê melhor no 5º artigo desse dossiê e melhor também no livro do Ricardo Antunes. Então, esse ensino médio segmentado do mundo do trabalho, ele passa a ter uma dualidade. Ele é, ao mesmo tempo, elitista, como a gente disse, ele vai servir para os filhos das classes mais abastadas se prepararem para uma longa jornada de capacitação intelectual, para faculdade, universidade e tudo mais, e ele também vai ser excludente, porque ele vai servir para os filhos da classe trabalhadora se prepararem com uma mão de obra barata, mais ou menos qualificada, e integrar aí o mercado de trabalho. O autor pula disso para a Conferência Nacional de Educação em 2014, que vai formular a qualidade do ensino como sendo a capacidade do ensino de transformar a realidade, de construir cidadania nos educandos e de se embasar nos direitos humanos, que é basicamente o contrário de tudo que a reforma do ensino médio atual está colocando, né? E é também o contrário histórico do sistema escolar no Brasil. Então a gente tem uma grande crise de identidade do ensino médio brasileiro, que vai gerar, enfim, várias contradições. E para analisar elas, o autor começa dando uma olhada principalmente no único período histórico onde se tentou fazer do ensino médio uma coisa mais interessante, que foram nos governos populares de 2013 a 2015. Então, numa seção chamada Políticas para o Ensino Médio e Educação Profissional, vai colocar que os governos Lula e Dilma expandiram bastante o ensino profissional e técnico, né, aumentando a escolarização e a formação para o mundo do trabalho, colocando principalmente a instrução politécnica na mesa, uma coisa que já não estava mais desde o governo FHC, que acaba com o politécnico, e colocando uma exigência por lei, um projeto político, né, de universalização e gratuidade das vagas para crianças, jovens e adultos que não terminaram seus estudos no tempo certo. Isso é o contrário do que essa reforma coloca, né? A reforma desresponsabiliza o gestor público. As iniciativas do governo Lula e Dilma obrigam os estados e o gestor público a se comprometer com a educação, investimentos na educação. Bota novas diretrizes, né, da educação, todas aquelas coisas de LDB, BNCC, DCNEMS, principalmente colocando a cultura como integrador de vários eixos temáticos da educação, cria um novo PNE ali em 2014, que era para estar servindo até 2024, e ele admite que tem um grande esforço coletivo nos governos do PT, de entidades, da organização civil, do próprio governo, dos partidos,
para enfrentar os problemas do ensino médio, né? Que é o contrário do governo atual, que é um governo de radicalização neoliberal. Então, acho que esse é um artigo que vai um pouco na contramão da maioria dos artigos que são quase que exclusivamente críticos aos governos do PT. Esse coloca como sim, a gente teve grandes avanços no ensino médio. Na próxima sessão ele vai falar sobre a contra-reforma do ensino médio por si. É a primeira vez que a gente enxerga essa nomenclatura de contra-reforma, situar ela no golpe de 2016 e também numa agenda global dominante de padronização da educação. Essa agenda tem algumas características comuns, apesar de ser mesmo sendo global, que é basicamente a simplificação do currículo focado em linguagem e matemática, no nosso caso português, uma gestão de ensino focada em resultados, com testes padronizados, o IDEB aqui no Brasil, o PISA, que é um indicador global, a redefinição do trabalho docente. O professor não é mais o cara que leciona, ele é um facilitador de absorção de conhecimento pronto, né? A gente vê cada vez mais o professor se tornando o cara que diz quais páginas do livro tu precisa ler durante a aula, e um padrão mínimo de financiamento. Mínimo mesmo, é pouco financiamento para a educação. Nós vamos cortar gasto com educação, vamos fazer funcionar com pouca grana, que é uma ladaia, né? Então, e ele vai dizer que essa agenda se fortalece muito por causa de uma crítica constante histórica que a gente tem à educação, né? Uma baixa confiança no progresso por meio da educação que a gente tem globalmente, assim. A gente meio que perdeu a fé na educação. E essas críticas constantes acabam alimentando essa contra-reforma e essa agenda, né? Porque o que resulta, né, na redução da educação a necessidades mínimas, que é essa reforma do ensino médio, e imediatas do capitalismo. Então, o autor vai concluir essa sessão fazendo toda uma desconstrução da ideia da diferenciação precoce dos alunos, né? Que é o que a nossa reforma propõe. A gente vai diferenciar os alunos territorialmente, tipo, quais escolas têm os itinerários flexíveis, quais itinerários flexíveis cada aluno vai pegar. Então a gente está segregando socialmente os alunos, né? Mesmo que numa mesma escola eles tendam a pertencer à mesma classe social, a gente vai estar diferenciando eles precocemente, valorizando mais algumas áreas do que outras, e isso é basicamente uma certa pedagogia da desigualdade, né? De alimentar a desigualdade, pensar a educação para ser desigual. E o autor vai desconstruir essa ideia através de alguns exemplos dos países desenvolvidos da OCDE. Então, considerações finais do artigo. A gente teve nos últimos tempos justas tentativas pelos governos do PT e do MEC, né, de melhorar o ensino médio, mas a gente teve alguns problemas, né? Primeiro, uma grande diversidade de programas com diferentes ideologias. A gente teve desde coisas super revolucionárias como os IFES e os bacharelados interdisciplinares até uma financiarização da educação através do FIES e do ProUni, que apesar de grandes avanços é muito problemático, e uma ausência de um mecanismo financeiro mais consistente. Isso tudo resultando numa difícil organização do ensino médio. Então ele vai concluir com aquela condução, com aquela crítica que a gente ouve bastante, né, dos governos petistas, de que faltou uma condução mais orgânica do projeto que a gente estava se propondo, né? Faltou criar consciência, todas essas coisas, para construir uma educação emancipadora, nova, republicana. Então, essa falta de condução mais orgânica é uma das coisas que abre a porta para essa contra-reforma, que nós não temos nenhuma dúvida vai diminuir o desempenho educacional nesse país e vai aumentar muito a desigualdade escolar.